E aí pessoal, meu nome é Gabriel, faço odontologia aqui na Unifagoc. Hoje o nosso grupo irá apresentar para vocês o tema Imunidade dos Micro-Organismos. Oi, meu nome é Davi, eu vou fazer a introdução e eu vou explicar o que é a imunidade. Oi, meu nome é Luciana e eu vou falar um pouquinho sobre a imunidade inata e adaptativa. Oi, meu nome é Breno, eu vou falar sobre os agentes infecciosos que reagem ao micro-organismo. E aí, galera, me chamo Ana Eduarda, vou falar sobre vacinas e imunidade adquirida. Oi, gente, meu nome é Eloá e eu vou falar quando o sistema imunológico falha. E como eu havia dito, vamos entender o que é a imunidade e o porquê ela existe. Você já parou para pensar como sobrevivemos em um mundo cheio de germes? Todos os dias entramos em contato com milhões de seres microscópicos. Alguns são inofensivos, mas muitos deles poderiam nos adoecer gravemente. No entanto, na maioria das vezes, seguimos nosso dia a dia sem nem perceber. E como isso é possível? A resposta está em uma única palavra: imunidade. E hoje vamos entender como é esse incrível sistema de defesa e por que ele é absolutamente essencial para a nossa vida. De forma simples, a imunidade é o conjunto de todos os mecanismos de defesa que o nosso corpo possui. Pense nela como o exército pessoal do seu organismo. Esse exército é complexo e formado por células especiais, tecidos e órgãos, que trabalham junto 24 horas por dia, 7 dias por semana. A principal missão desse sistema é proteger o nosso corpo contra invasores estranhos, garantindo que tudo funcione como deveria. Mas esses invasores são o quê? O nosso sistema imune está constantemente lutando contra uma variedade de micro-organismos que podem causar doenças. Os principais grupos que enfrentamos são vírus, como os da gripe ou do resfriado, bactérias que podem causar desde infecções de garganta até problemas mais sérios, fungos, como os que causam a micose, e parasitas, como o verme ou protozoário. Nosso corpo é um ambiente rico em nutrientes e todos eles querem um pedaço. Sem um sistema de defesa funcional, qualquer infecção simples poderia ser fatal. Um pequeno corte na pele poderia levar a uma infecção generalizada, um simples resfriado poderia evoluir para uma pneumonia grave rapidamente. A imunidade é o que nos permite viver no mundo, interagir com o ambiente, com outras pessoas, sem sucumbir ao primeiro desafio microscópico que encontramos. Ela é a diferença entre a vida e a morte diária. Para fazer esse trabalho tão complexo, o nosso exército se divide em duas linhas de defesa, principalmente. A imunidade inata, pense nela como uma tropa de choque ou a primeira barreira. Ela já nasce conosco, inclui barreiras físicas, como a nossa pele e células, que atacam qualquer coisa estranha de forma imediata e geral. Ela é rápida, mas não específica. A imunidade adaptativa, essa é a força de elite que o nosso corpo. Ela entra em ação quando a imunidade inata não dá conta. Ela é mais lenta no primeiro contato, mas é extremamente específica. Ela aprende a reconhecer um invasor específico, criar um plano de ataque e só mais tarde atacar. E ela guarda informação. E é isso que nos leva à função central de todo o sistema, especialmente na imunidade adaptativa. O trabalho da imunidade pode ser resumido em 3 ações: reconhecer, que é identificar o corpo estranho; neutralizar, que é neutralizar e eliminar esse invasor; e lembrar, que cria uma memória para poder atacar o invasor novamente quando entra no nosso organismo. Lembre da catapora. Quando nós pegamos uma vez, muito dificilmente nós pegamos de novo. E isso é uma memória que usa. Muito parecido com a vacina. Agora, a minha colega vai falar um pouco melhor sobre o que é a imunidade inata e a imunidade adaptativa. Como o Davi disse, eu vou falar um pouquinho sobre a imunidade inata e adaptativa. A imunidade inata, a gente já nasce com ela é a nossa primeira linha de defesa. Ela é mais rápida do que a adaptativa. E ela é dividida em 2 barreiras químicas e físicas. As barreiras químicas são o pH do estômago, que deixa ele mais ácido, evitando a sobrevivência de patógenos, as lágrimas e o suor. Já as físicas é a pele, mucosas. Agora vamos falar um pouquinho sobre a imunidade adaptativa. A imunidade adaptativa é uma resposta específica e mais lenta que a imunidade inata. É capaz de reconhecer e lembrar dos patógenos. Já a imunidade adaptativa é uma resposta específica e mais lenta do que a imunidade inata. Ela é capaz de reconhecer e lembrar de patógenos específicos, permitindo uma resposta mais eficaz em futuras infecções. A imunidade adaptativa inclui linfócitos B, que produzem anticorpos. Já os linfócitos T, eles produzem as células T de citotóxicas e células T de auxiliares.
Agora, dando sequência, eu vou falar sobre a reação de diferentes micro-organismos em nosso sistema imune. A presença de diferentes micro-organismos em nosso sistema imune é controlado pelo corpo, já que ele já está constantemente exposto a diferentes tipos de micro-organismos, como vírus, bactérias, fungos e parasitas. O sistema imunológico é o conjunto de células e órgãos responsáveis por proteger o organismo contra esses invasores. Ele é inteligente e se adapta às respostas de acordo com o tipo de organismo e o diferente agente que está atacando, usando diferentes estratégias para neutralizá-los, assim mantendo o corpo mais saudável. Os vírus não conseguem viver sozinhos. Eles precisam invadir nossas células para se multiplicar. Quando isso acontece, o corpo reage produzindo interferons, que são substâncias que bloqueiam a multiplicação viral e alertam outras células. Além disso, os linfócitos T citotóxicos identificam e destroem as células infectadas, impedindo que os vírus continuem se espalhando. Exemplo, na gripe, o corpo aumenta a produção de interferons e a ativação de linfócitos T para eliminar as células atacadas pelos vírus influenza. Nas bactérias, geralmente ficam fora do corpo, das nossas células. O corpo precisa eliminá-las antes que causem danos. As primeiras células a agir são os neutrófilos e macrófagos, que realizam a fagocitose, ou seja, engolem e destroem as bactérias. O sistema imunológico também produz anticorpos que se ligam às bactérias, neutralizando suas toxinas, facilitando o trabalho dos fagócitos. Os fungos são mais difíceis de eliminar, pois suas células têm semelhança com a nossa. Nesse caso, o corpo utiliza macrófagos para atacar diretamente o fungo e linfócitos T auxiliares que liberam substâncias químicas para coordenar a resposta imune. Essas células trabalham juntas para impedir o crescimento de fungos desacelerado e evitar infecções recorrentes. Exemplo, na candidíase causada pelo fungo Candida albicans, o sistema imune tenta controlar o crescimento exagerado de fungos que normalmente vivem no nosso corpo sem causar problemas. Falando agora dos parasitas, são organismos maiores, mais complexos e que exigem respostas mais fortes do sistema imunológico. Nesse caso, entram em ação os eosinófilos, células que liberam substâncias tóxicas para matar ou enfraquecer os parasitas. Além disso, os anticorpos do tipo IgE ajudam a marcar esses invasores para que as células de defesa possam agir com mais eficiência. Um exemplo, na amambiese causada pelo parasita Histolytica, o corpo usa eosinófilos e anticorpos para tentar eliminar o protozoário e proteger o intestino. Meu nome é Eduarda e vou falar sobre vacina e imunidade adquirida. Vou falar agora explicar um pouco como o nosso corpo aprende a se defender. O nosso corpo tem um sistema de proteção muito inteligente. Ele não só reage quando ele é atacado, mas também ele aprende a se defender. E esse aprendizado é o que a gente chama de imunidade adquirida, ou seja, uma proteção que o corpo desenvolve após entrar em contato com o vírus ou com a vacina. Isso mesmo, vacina. E como funcionam as vacinas? Ao contrário de que muita gente pensa, a vacina não está lá para combater o vírus. Tipo, tomou e pronto. Ela vai lá e mata tudo. Mas não é bem assim. A vacina entra no corpo, a vacina não entra no corpo para brigar. Ela entra para ensinar o corpo a brigar. O corpo entra em contato com uma versão enfraquecida, inativa ou com apenas um pedacinho do agente causador da doença. Mesmo sem causar sintomas, o corpo reconhece aquilo como um invasor. Então, ele reage e produz anticorpos e guarda essa informação. A imunização ativa acontece quando o corpo produz seus próprios anticorpos. Isso pode ocorrer tanto depois de uma infecção natural quanto por meio das vacinas. O importante é que o corpo aprende e cria memória. Já a imunização passiva é diferente. O corpo recebe anticorpos prontos, sem precisar produzi-los. Isso acontece, por exemplo, quando o bebê recebe anticorpos da mãe pelo leite materno ou quando alguém toma um soro antiofídico depois de uma picada de cobra. É uma proteção imediata, mas passageira, porque o corpo não aprende, ele só usa o que recebeu. Exemplos práticos. As vacinas contra a gripe, a Covid, por exemplo, ajudam o corpo a se preparar contra o vírus que estão sempre mudando. Já a vacina contra o tétano protege
por bastante tempo, mas precisa de reforço para manter a defesa sempre ativa. Eu vou falar quando o sistema imunológico falha. O sistema imunológico é fundamental para a saúde, protegendo o corpo contra infecções e doenças. No entanto, quando ele não funciona corretamente, pode surgir problemas como imunodeficiências, condições em que o sistema imunológico está enfraquecido, tornando o corpo mais suscetível a infecções, AIDS e HIV. Doenças autoimunes. O sistema imunológico ataca os tecidos saudáveis do próprio corpo. Exemplo, lúpus, diabetes tipo 1. Alergias. Resposta exagerada a substâncias inofensivas. Exemplo, pólen, alimentos. Manter o sistema imunológico equilibrado e regulado é essencial para prevenir doenças e manter saúde. Isso pode ser alcançado com um estilo de vida saudável, incluindo dieta equilibrada, exercícios regulares e gerenciamento do estresse. Pessoal, como havia dito, meu nome é Gabriel, estou aqui apresentando com a turma e vou dar continuidade aqui no que eles falaram. Para concluir, pode-se afirmar que a imunidade dos micro-organismos é um tema que revela o equilíbrio dinâmico entre vida e ameaça. De um lado, o corpo humano com toda a sua inteligência biológica e do outro lado, seres microscópicos tentando sobreviver e se multiplicar. Em relação constante, é o que impulsiona a evolução tanto dos micro-organismos quanto das nossas defesas. Entender imunidade é entender como o corpo se protege, como ele se adapta e como ele aprende. É compreender que cada febre, cada vacina, cada inflamação é uma prova de que o sistema imunológico está em ação, ele está lutando silenciosamente por nossa sobrevivência. Portanto, estudar imunidade não é apenas aprender sobre células e anticorpos, mas sobre a própria capacidade humana de resistir, reagir e se transformar. E é graças a esse sistema incrivelmente complexo que conseguimos viver, crescer e enfrentar o mundo invisível dos micro-organismos que nos cerca a todo tempo. Como que fala isso? Imunodeficiências. Vem comigo, minhoca, minhoca, minhoca. Quem não for vai ser demitido. Minhoca, minhoca, minhoca. Oi, gente, meu nome é Eloá, eu vou falar como o sistema imunológico tornando o corpo mais Ih, gente, o que é isso, gente? Suscetível. Suscetível? Cadê o microfone? Uma. Trocando ela. 2000 anos depois. 6 horas e meia depois. Alguns centímetros depois. Ah, não, velho. Ah, não.